As crianças vão subir? Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus que você está aqui. Santo é o nome do Senhor. Amém. Tudo bem, igreja? Estou seco. Tailine já subiu? Já, né? Então tá bom. Eu vou só citar, depois ela vai falar alguma coisa também, né? Sábado agora as nossas crianças vão conhecer o Museu da Bíblia. E eu já tive lá acho que umas 3 ou 4 vezes. Uma vez eu fiz uma só de diáconos. Levei eles para conhecer a fábrica da Bíblia, como é que faz uma Bíblia, desde a hora que saem os rolos de papel, até a hora em que eles colocam a capa e fazem esses furinhos aqui do lado. É uma bênção de Deus, irmãos, conhecer aquilo. E depois a gente foi conhecer um museu da Bíblia. Lá em Barueri tem um museu, tem uma Bíblia que cabe dentro da lente do meu óculos. De tão pequena que ela é. Tem a Bíblia escrita, está correndo aí pelo Brasil várias Bíblias escritas, né? Se a gente tem a oportunidade de escrever um versículo e primeira organização que fez isso foi Israel. Israel fez isso no mundo todo. Eles têm um museu lá em Jerusalém que tem todas as traduções não, a Bíblia em todas as línguas. Então, a primeira vez que foi no Brasil, nós tivemos aqui, não sei se você lembra, nós tivemos aqui a Bíblia alguns dias e agora eles estão fazendo de todos os estados. E é uma benção, nós vamos sair daqui ao meio-dia e vamos voltar às 5 da tarde. Então, é muito interessante. É interessante para nós que somos adultos, você imagina para as crianças, né? Tem vários jogos lá dentro de pergunta e resposta de Bíblia. É uma benção. Depois a Tailine vai falar um pouquinho mais, tá bom? Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Quando você encontrar, diga glória a Deus. Eu vou ler 2 versículos. Eu vou ler 3 versículos. Aleluias. Você já encontrou? Mais uma vez, me ajuda, Dilson, faz favor. Obrigado. Eu vou ler o verso 19. Então vem cá, um pouquinho antes de você ficar de pé, vem cá, Tailine. Dizem que na pregação, os 10 primeiros minutos é o tempo onde a gente tem toda a atenção. Então vamos aproveitar. Pai do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Como todos sabem, sábado que vem é o nosso passeio, então eu tenho alguns recados para dar. Primeiro, nós vamos sair da igreja meio-dia, então estejam na igreja com as crianças às 11h30, porque nós temos que organizar, quero identificar cada criança, até colocar no ônibus, porque tem horário para chegar lá. Então, 11h30 aqui na igreja. E outra coisa, eu cansei, porque eu subi, é o sedentarismo, irmãos. Não precisa de lanche, tá? Nós vamos fornecer o lanche só se sua criança ou você que vai tem alguma restrição e precisa comer algo diferenciado, aí sim. Não leve doces. Se você for mandar um doce, por favor, envie para todas as crianças. Não leve brinquedo, celular, tá? Porque brinquedo, doce, celular dá briga entre elas, tá? E nós vamos para um passeio para aprender da Bíblia. Não precisa de nada disso. E o lanche nós vamos dar. E identificação, um documento da criança também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem, Monique, mais alguma coisa para falar? Não? Então é isso, tá bom? 11h30 na igreja. E quem...
Assim, nós queremos voltar até no máximo 5 horas, tá? Aqui na igreja já. Só que eu mando uma mensagem para as mães no grupo para vir pegar o filho quando nós estivermos retornando, ok? E eu ia falar, eu esqueci. Confirmar. Eu vou ou eu não vou? Meu filho vai ou não vai, tá? Preciso porque tem quantidade de vagas e a quantidade do lanche que a gente precisa levar. Ok? Qualquer dúvida também pode me procurar. Deus abençoe. Obrigado. Se você quiser dar uma oferta também para ajudar, é uma bênção, viu? Eu ainda não tenho o valor do ônibus, mas sempre o custo é muito alto, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Provérbios 18, você já abriu? Verso de número 19, vamos ficar de pé? Na verdade, o 19 seria só a parte B, mas eu vou ler ele inteiro, tá bom? O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. As suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, e do que produz lábios se satisfaz. O de que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém. Deus, abençoa as nossas vidas, Pai. Santifica o nosso coração. Manifesta, Senhor, a flagrância do Teu amor. Traz luz, ó Deus, para o nosso coração, Senhor. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Aleluias. Graças a Deus. A neurologia, ela de encontro com o que diz a Bíblia, né? Ela explica que quando nós pronunciamos uma palavra, nós estamos dando um significado às nossas intenções. Então existem palavras aqui no Brasil que só existe aqui no Brasil, e ela tem um significado. E muitas vezes, algumas palavras aqui no Brasil, que são gírias, né, são tidas como gírias, elas têm um significado hoje que no passado ela tinha um significado diferente. Ela tinha, às vezes, um tom pejorativo hoje, no passado não era. Às vezes, um tom pejorativo no passado, hoje não é mais. Geralmente é assim, né? Virou uma gíria e hoje não é mais pejorativo. Antigamente se falava vós, messê, né? Depois virou você, e hoje é cê. Cê vai, né? Então, palavras, elas são símbolos. Os símbolos são objetos, sons, imagens, sensações, tudo tem um significado, né? E estão ligados a uma rede de compreensão do nosso cérebro. Então, existem significados nossos que muitas vezes só significam para nós dentro de casa. Sinais que nós fazemos, às vezes palavras sem nexos que as pessoas não conseguem entender, mas dentro de casa ela tem um significado. E isso só vale para aquelas pessoas daquela casa, né? Para aquelas pessoas daquele povo, né? Então, isto é, as suas palavras muitas vezes estão cheias de significado e muitas vezes não estão comunicando o que elas estão querendo dizer, né? Geralmente os casais têm muitos códigos, né? Códigos de olhares, de gestos que significam só para eles. Mas um exemplo assim bem prático, né? O marido pergunta para a esposa assim: o que foi? Ela fala: nada. Né? Então, não foi nada? Aí de você não sabe se você tem que continuar perguntando ou se você tem que ir embora. Se você vai embora, você está falando uma coisa que não é o que a tua esposa quer ouvir. Se você pergunta: o que é? Ela falou: já falei nada. Né? Então, são significados que nós temos, né? Então, geralmente, a pessoa fala assim: eu já falei mais de 1000 vezes, né? E você não entende. Tem um significado isso, né, irmãos?
Às vezes falou só duas, às vezes não falou nenhuma, às vezes falou uma sem aquele significado, né? Não deixa a toalha em cima da cama, né? Já falei 1000 vezes, não deixa a toalha em cima da cama. Né? Acho bom tirar a toalha de cima da cama, porque senão, né? Então, o mais complicado, irmãos, é quando nós falamos palavras que machucam, palavras que têm um significado que destroem, que ofendem, que magoam pessoas. E nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. E a Bíblia ela está recheada de palavras, de exortações, para que a gente tome cuidado com isso, né? Uma coisa que eu noto é que sempre as pessoas magoam aquelas que deveriam amar mais. Aqueles que estão mais próximos, aqueles que são significados, as pessoas de dentro de casa. Muitas pessoas acham que podem magoar e não tem problema nenhum. Geralmente porque pensam assim, nunca vai embora, né? Então posso falar o que eu quiser, né? Então os mais próximos. Em Provérbios 12:8, tem um texto que fala sobre isso, algumas páginas para trás. Doze, 8. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Então, segundo o entendimento da pessoa, muitas vezes ela acha que não tem problema falar alguma coisa assim, usar uma palavra dura, uma palavra pesada, uma palavra que machuque, e ela acha que está tudo bem, e não é assim, né? Então, alguém cuja, eu acho que não é Provérbios 12:8. Alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua do sábio é medicina. É o que está escrito, né? Eu anotei o endereço errado, não é 12:8. Mas ele diz assim, alguém cuja tagarelice é como a ponta de uma espada, mas a língua do sábio cura. Aleluia. As palavras... Alguém achou? Não. Então, as palavras ferem, mas as palavras também curam. E nós precisamos estar atentos a isso, porque a Bíblia ela nos exorta a tomarmos cuidado com isso. Então, qual é a reação que as suas palavras têm causado nas pessoas? 12:18. Então, no próprio, 12:18, né? Eu pus 12:8. Então, tá bem. Alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua do sábio é medicina. 12:18. Vou falar um pouquinho sobre as palavras que a gente fala em Provérbios. É muito legal. Mas qual é a reação que as suas palavras causam? Né? Elas ajudam, curam, ou elas trazem tristeza? Então, um exercício bom para que você possa falar, existe um livro, ele é da editora Betânia, já pelo menos tem uns 30 anos esse livro. E eles não conseguem, tem alguns livros na editora Betânia que são clássicos, eles não conseguem tirar de linha, porque continua vendendo, eles continuam pedindo, e eu li isso quando eu estava no começo da minha conversão. Esta semana aqui no dia 11, fez 29 anos que eu fui ungido pastor, eu, a Márcia e a Isabela. A Isabela estava na barriga da Márcia. E 32 que eu estou no ministério. E desde esse dia, irmãos, esses livros a gente lia em 85, 86, quando eu aceitei Jesus. E o livro, ele se chama Há Poder em Suas Palavras. E um outro livro é Quarta Dimensão, do Paul Yang-Shu. E ele diz que nós devemos sonhar com aquilo que queremos de Deus. Nós devemos especificar para Deus aquilo que queremos. Então, no livro de Provérbios, são 915 versículos. 200 versículos falam sobre a língua. Olha que forte, irmãos. Então,
o homem mais sábio da terra, a Bíblia diz que nenhum outro seria igual a ele. Ele citou 200 vezes a palavra língua, né? Fala sobre a língua. Então, nós devemos observar isso. Se você lê um capítulo por dia do livro de Provérbios, em um mês você lê o livro de Provérbios inteiro. Então, você tem poder de gerar vida com as suas palavras, e você tem poder para gerar morte, né? Então, a sua própria vida gera vida, a sua própria palavra pode gerar morte, pode gerar divisão, né? Então, lá na família, no casamento, o que é que você tem gerado? O que é que você fala que produz vida na vida das pessoas? No teu relacionamento com os teus amigos, com o teu trabalho, geralmente as pessoas que a gente não conhece, nós tomamos muito mais cuidado nas nossas palavras. A gente não fala palavrão na frente do chefe, a gente não fala palavrão na frente do cliente, né? Nós tomamos cuidado, né? Nas suas finanças, o que você tem falado que tem produzido? O que tem produzido o que você tem falado nas suas finanças? Eu estava vendo aqui agora sobre as ofertas. Eu não sei quem foi aqui da igreja que falou para mim que teve um sonho de que eu desafiava cada família da igreja de dar 5 mil reais para nós comprarmos a Monique. Ela sonhou que eu dizia para a igreja assim: olha, eu quero lançar um desafio para você. Cada família vai doar 5 mil reais. Né? Então, fiquei pensando nisso. Como seria um projeto para nós doarmos, cada família da igreja doar 5 mil reais. E aí a gente fica naquele pensamento, né? A Igreja Católica sempre pregou que as pessoas têm que ser pobres, você não tem que ser rico. Todo o dinheiro que você tem que dar para a igreja. E hoje nós temos uma igreja católica rica, milionária, bilhardária, tem um banco lá em Roma, tem um país, né, um estado que se chama o Estado de Roma. Né? Por quê? Porque o mundo inteiro foi pregado isso, que as pessoas tinham que ser pobres e a igreja tinha que ser rica. E aí a gente fica nesse pensamento, né, de que nós não devemos juntar riqueza, nós não devemos ter bens, nós não devemos ter as coisas, mas uma das coisas que eu não faço, porque as pessoas não me autorizam, mas as pessoas que mais doam dinheiro para a igreja são as pessoas mais abençoadas da igreja. São as pessoas que experimentam milagres tremendos, né, tremendos da parte de Deus. A Natália testemunhou aqui outro dia sobre isso, né, e a gente vê que as pessoas que aceitam desafios são pessoas que conseguem prosperar, porque isso é uma promessa bíblica, né? Então, você tem gerado vida na sua vida financeira, ou você tem amaldiçoado a sua vida financeira, o seu patrão, o seu salário, as coisas que você tem, né? Então, você pode gerar vida, ou você pode gerar morte. Precisamos tomar cuidado. A sua língua, ela tem esse poder. E a Bíblia está dizendo, nesses últimos anos, né, que nós passamos essa pandemia, né, parece que o mundo empobreceu e alguns enriqueceram. E se nós formos ver a história dos Estados Unidos, dos países ricos que enfrentaram a mesma pandemia que nós, né, países que estão mais fortes, porque entenderam que as finanças eram parte crucial da vida das pessoas. E aqui no Brasil ficou uma briga política, onde todo mundo ficou pregando que ninguém tinha que trabalhar, ninguém tinha que fazer nada, né? Então, nós fomos bombardeados por uma gama de informações negativas, né? A internet mais prejudicou as nossas vidas do que nos ajudou. As informações que nós tivemos, elas mais trouxeram medo para o coração das pessoas do que trouxeram ânimo, do que trouxeram esperança, né? Foram propagandas tendenciosas. Então, o medo, ele tomou conta, né, da maioria da sociedade. A nossa sociedade, ainda existem pessoas que morrem de medo de morrer de Covid. Ninguém mais morre de Covid. Quer dizer, tem gente morrendo ainda, né? Mas é menos do que resfriado.
Tem mais gente que morre de resfriado do que de Covid. Mas nós vemos pessoas, irmãos, que no final deste período de 2 anos, né, acabou agora em março, no final deste período de 2 anos, muitos crentes sem fé nenhuma, de tanto que escutaram, de tanto que falaram negativamente sobre todas as coisas. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a neurociência fala sobre isso. Os nossos neurônios estão totalmente ligados uns aos outros e existe esses livros da Betânia que eu já falei, Há Poder em Suas Palavras. Existe e a Quarta Dimensão. Quarta Dimensão, quem escreveu foi um pastor chamado Paul Yang-Cho. Esse pastor, ele é da Coreia do Sul. E lá na Coreia do Sul, irmãos, o país inteiro quase é cristão. Então, eles têm uma montanha de oração. Eles têm muito mais de 1 milhão. Eles têm 2.000 diáconos em volta da igreja, só para cuidar do trânsito, enquanto está tendo culto. De tanta gente que tem lá. As pessoas recebem uma pulseirinha, né? Uma pulseirinha. Se a sua pulseirinha for laranja, você só pode assistir o culto no horário do culto laranja. Você não entra em outro horário, porque é muita gente. E ele escreveu um livro que se chama Quarta Dimensão. Quando você falar com Deus, você já quer que Deus seja sério com você, não é? Mas que você também seja específico com Deus. Então chama-se Quarta Dimensão. Tem um site que acho que foi o Ricardo, acho que foi você, Ricardo, que me passou o doceiro. Ele se chama Docero, D-O-C-E-R-O. Até hoje não tem nenhum livro que eu procurei que eu não encontrei nesse doceiro. PDF, né? Você pode encontrar lá e ler a introdução. Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 55, verso 11. 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Aleluias, né? Assim como descem as chuvas, assim como a chuva vem sobre a terra e ela cumpre o seu propósito, as tuas palavras, elas cumprem o propósito. E nós devemos ser muito sérios com isso, devemos tomar cuidado com isso, né? E ele diz assim, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? No verso 2. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Né? Por que vocês gastam o tempo de vocês naquilo que não satisfaz, é o que ele está querendo dizer. Né? Não é com o pão errado, não é com as comidas erradas, mas é o teu tempo em coisas erradas. Né? Ele está falando sobre o alimento aqui, parece que é o alimento, mas ele fala sobre a alma, sobre a aliança e sobre a misericórdia de Deus. Né? Venham, verso 3, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então ele fala da alma, da aliança e da misericórdia. Ele está falando sobre tempo. O nosso tempo deve ser investido em coisas que vão edificar a nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar, irmãos, situações. A oração, ela tem poder para mudar. Nós já ouvimos muitas frases que dizem assim, olha, eu não posso ir para o campo missionário, mas o meu joelho vai. Né? Quando eu dobro o meu joelho e eu oro, Deus se manifesta na vida das pessoas pelas quais eu estou orando. Então a palavra de Deus, ela tem todo o poder. Gênesis 1, a Bíblia diz assim, Deus fez o mundo do nada, né? Não está escrito isso na Bíblia, né? Mas as pessoas dizem isso. Deus criou o mundo do nada. Não, Deus não criou o mundo do nada. Deus criou o mundo da sua palavra. Né? E Deus fez tantas coisas que a nossa mente não alcança.
Né? Esta semana que passou aí, descobriram lá uma estrela a 9 milhões de anos-luz de distância daqui. Como é que consegue enxergar? Não dá nem para enxergar um negócio desse. Mas é tão grande, irmãos, tão grande, que a nossa mente não alcança. E a palavra de Deus foi proferida. No princípio, criou Deus o céu e a terra. No segundo momento está escrito assim, a terra era sem forma e vazia. Né? Deus não cria nada sem forma e vazia. Alguns escritores dizem que quando o diabo foi lançado na terra, ele destruiu a terra, a criação de Deus. Ele destruiu aquilo que Deus tinha criado. E aí ele começa, e disse Deus, haja luz. Né? Que hino lindo esse que nós cantamos por último, né? Que Deus traga luz, né, à minha escuridão. Que Deus traga a bênção sobre a tua vida. Mas você é um abençoador. Você é um agente de Deus nesta terra para abençoar e não para amaldiçoar. Mas eu quero que você saiba que você tem poder para amaldiçoar. Você tem poder para maldizer as suas coisas, a sua família e tudo que está ao teu redor. Só que você paga o preço disso, né? Então, quando a palavra de Deus diz que nós devemos abençoar, abençoe, né? Porque o fruto, quem vai colher é você mesmo. Bendito é o Senhor, né? Então, Gênesis 1, o universo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse, haja luz, haja terra, haja firmamento, haja astros, haja noite, haja dia. Tudo que Deus criou, Ele disse com a sua boca. E quando Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele diz assim, e viu Deus que era muito bom, né? Muito bom. Quando Deus te criou, Ele criou a obra perfeita, né? E uma pergunta, né? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu interior? As pessoas sentem uma necessidade, parece que é uma dívida com Deus, não é isso, irmãos? Nós devemos buscar a Deus, ninguém se sente perto de Deus, Deus está sempre procurando, eu não sei se nós cantamos, eu acho que foi aqui que nós cantamos, né? Que Deus está sempre, Ele não desiste de mim e de você, porque Ele é fiel à sua palavra. E quando Ele diz que nós somos preciosos para Ele, né? Ele não vai desistir por causa da preciosidade que existe na nossa vida, né? Como é que você está lidando com as situações da sua vida? Reclamando, né? Murmurando, angustiado, aflito por causa do futuro, por causa das coisas. E aquele livro que eu te emprestei do John Bevere, ele diz que o Espírito Santo é Deus morando dentro de nós, né? E é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a pessoa mais importante da igreja, mas ao mesmo tempo é aquele que a gente menos se relaciona. A gente menos conta nossos problemas, nossas dores, nossas dificuldades, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Se você está em Isaías 55, vai para 57:19. 57:19 está escrito assim: como o fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe, paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Né? Fruto dos nossos lábios, nós precisamos buscar a paz do Senhor, amém, irmãos? Quando você disser a paz do Senhor, não tem que ser um cumprimento, bom dia, boa tarde, oi, como é que você está? Não, é desejar que a pessoa tenha paz. Quantas vezes, irmãos, eu já fui evangelizar uma vez numa discussão com um espírita, e ele queria saber qual era a diferença entre o cristão e um espírita. Eu falei assim, nós temos paz. E ele começou a chorar, um amigo meu, Marcelo. E ele começou a chorar porque ele não tem paz. A paz que só Jesus pode dar. Somos nós que temos, irmãos. Bendito é o Senhor. E se você está vivendo na tribulação, se você está vivendo na angústia por causa de situações, saiba que você não precisa viver assim. Declare a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o príncipe da paz, aleluias, né, está no nosso coração. Foi Ele quem nos salvou, né? Do caos Ele criou harmonia, né? No que depender de você, tenha paz. No que depender de você, crie a paz. No que depender de você, ordene a paz sobre a vida das pessoas.
Você está vivendo a dificuldade? Ordene a paz, em nome de Jesus. Eu ordeno a paz sobre este lugar. Demônio, sai daqui. O demônio, irmãos, ele só pode se manifestar no lugar onde as pessoas dão liberdade para ele fazer isso. No mundo não é assim, mas na vida de um cristão, o diabo não tem poder para se manifestar. Tem gente que vive de repreender demônio. Tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com o Senhor, fale com o Espírito Santo, haja de acordo com a palavra de Deus e ordene a paz. Amém, irmãos? Bendito é o Senhor. As suas palavras, elas marcam limites. As tuas palavras determinam como vai ser a sua vida. Se você vive xingando a sua própria vida, se você fica chamando o inferno para você, irmão, o inferno vai se manifestar. Abra a tua Bíblia em Mateus 9, 21. Mateus 9, 21. Bendito é o Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Bendito é o Senhor. Mateus 9, 21. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. No começo da minha vida cristã, eu ministrei uma pregação sobre isso. Essa mulher, ela agiu certo. Ela dizia assim: se eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela contava para todo mundo: olha, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Eu vou ser curada. Ela começou a profetizar sobre a vida dela. Profecia, irmãos, ela tem a profecia de Deus, assim diz o Senhor. Eu acredito nisso e tem vezes que eu preciso ouvir essas palavras, porque Deus sabe do meu coração. Mas a profecia maior, irmãos, você é um profeta de Deus, a unção do Senhor está sobre a tua vida. E quando você profetiza a bênção sobre a pessoa, como é bom quando a gente ouve uma pessoa agradável, uma pessoa que abençoa, uma pessoa que está sempre manifestando a glória de Deus através da sua vida. E esta mulher, ela dizia o quê? Olha, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. Ela falava do jeito certo, irmãos. Ela creu antes de acontecer as coisas na vida dela. A Bíblia diz que, assim como imagina a tua alma, Ele é. A Bíblia diz: tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, vai ser assim com você. É sonhar, olhar no mundo do invisível, e receber a sua bênção. Aleluia. Tiago 1, de 2 a 4, lá no final. Tiago 1, de 2 a 4. Hebreus, Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias tribulações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. Aleluias. A perseverança, irmão, tem que ser uma marca nossa. Orar, orar, orar e nunca dizer: Deus não quer responder. Às vezes, irmãos, nós não estamos preparados, aptos a receber a bênção de Deus. E você deve orar e falar com Deus: Deus, olha, o que eu preciso fazer? Aonde eu preciso chegar? Quando nós vemos a igreja ouvindo a palavra de Deus, quando nós vemos para a igreja, a gente ouve a palavra de Deus e a igreja levanta a nossa fé, a palavra levanta a nossa fé, os louvores levantam a nossa fé. Que bênção de Deus o louvor hoje, irmãos. Que bênção de Deus, irmãos. Nós vamos terminar louvando a Deus. E às vezes tem pessoas que saem da igreja, irmãos, e às vezes aí na porta deixa o diabo roubar a sua bênção. Não são perseverantes. Precisamos perseverar, Confessamos a verdade da palavra de Deus, Lembre-se que a Bíblia ela fala do pequeno leme, Um navio, quem já andou de navio aqui? Eu já andei de navio, irmãos. Eu andei num navio que tinha 12 andares. Minha irmã me deu de presente de Natal uma vez. 12 andares, tinha 3 para baixo e 9 para cima. Uma cidade.
e você vai olhar o leme do navio, perto do tamanho do navio, ele é pequeno. Para nós ele era muito grande, mas ele é pequeno. E a Bíblia diz que o pequeno leme leva o navio para onde o timoneiro quiser, para onde o capitão quiser. Então, Tiago falando sobre isso, eu anotei um monte de texto errado, irmãos, mas Tiago falando sobre isso, ele diz que o leme leva o navio para onde o capitão quiser. E ele compara a nossa língua, 3, 4. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. E aí ele faz a comparação com a nossa língua. A tua língua, ela é um pequeno órgão que consegue botar fogo na vida das pessoas. Ela consegue destruir a vida das pessoas, mas ela também consegue edificar a vida das pessoas. Ela consegue trazer salvação para as pessoas. Quando você diz para uma pessoa assim, você sabe que Jesus ama você, você sabe que Jesus está interessado na sua vida, você sabe que Jesus quer salvar a tua alma. As pessoas creem, irmão, sabe por quê? Porque elas estão esperando, existe uma expectativa das pessoas a respeito das coisas de Deus. E quando você abre a tua boca e abençoa alguém, entendeu? Essas pessoas recebem a tua palavra. Então eu não sei qual que é a tua relação com a Bíblia, com a palavra de Deus, qual é a frequência que você tem com a palavra de Deus, mas o meu conselho é que você tenha uma relação diária com a Bíblia, com a palavra de Deus. O meu conselho é que você todos os dias alimente a tua alma, para que você seja bênção, não seja maldição na vida de ninguém, não seja maldição na vida da tua família. Tem uma igreja em Belo Horizonte, que quando eles começam o culto, antes da pregação, o pastor pega a Bíblia e ele diz assim, repita comigo, esta é a minha Bíblia, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. É a Batista da Lagoinha, o pastor Márcio Valadão faz isso, todos os cultos. E eu não sou contra isso aqui, mas eu acho perigoso você colocar aqui, porque a pessoa fala assim, eles colocam lá, não precisa mais levar a Bíblia, e não traz mais a Bíblia. E existe uma ligação nos neurônios da sua mente, eu vou falar sobre isso. Então, o meu conselho para você é que você tenha um relacionamento diário com a tua palavra de Deus. E aí, irmãos, não é só para os mais velhos, para todo mundo. Você quer que teus filhos sejam crentes? Você quer que teu filho continue fazendo o que ele fez lá ontem? Ele tem que ler a Bíblia, ele tem que conhecer a Bíblia. O Igor não está aqui, mas quando ele estava aqui, ele era pequeno. Uma vez eu falei para ele assim, vamos decorar um capítulo da Bíblia? Oxe, pastor, que é isso? Eu falei, não, você decora cada dia um versículo. Você tem que decorar cada dia um versículo. Eu dei o Salmo 23. E ele veio aqui na frente da escola dominical e falou o Salmo 23 de cabeça. Ensine as crianças. Outro dia achei o vídeo da Larissa, orando o Pai Nosso, tomando café da manhã, e ela ora, e ela era pequenininha, devia ter o quê? Acho que uns 2 anos. Filha da Socorro e do Ernesto. Então, irmãos, se nós queremos que os nossos filhos continuem crentes, eles precisam conhecer a palavra de Deus. E aí a responsabilidade não é deles. A responsabilidade é tua, pai e mãe. A responsabilidade é tua. Não adianta você querer ensinar o teu filho a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus, irmãos, é um hábito que a gente precisa adquirir. Bendito é o Senhor. Então não adianta eu direcionar o leme da minha vida no domingo para a paz, para as coisas boas, e durante a semana direcionar o leme do meu navio para a tempestade. Não resolve, irmãos, não resolve. Eu preciso direcionar a minha vida inteira para um rumo só, para as coisas de Deus,
para aquilo que edifica minha alma, para aquilo que me completa, irmãos, me completa. A única coisa que completa o homem é a palavra de Deus, é um relacionamento com Deus, é um tempo de oração. Não importa quanto tempo de oração, desde que seja feito com sinceridade, né? Por isso que nós vemos pessoas meio crentes, né? Meio mundanas, né? Misturam as coisas. E nós precisamos, irmãos, é ser firmes, ser constante na presença de Deus, amém? Se você direcionar, né, a tua incredulidade, com certeza você vai, se você direcionar a tua incredulidade para as coisas de Deus, você vai adquirir fé. Você vai começar a agir no mundo do invisível. Você vai começar a profetizar coisas que as pessoas falam assim, você está ficando doido, rapaz. Mas se você direcionar o leme do teu navio para as coisas de Deus, né, para as coisas santas, né, vai haver mudança. Amém, irmãos? Amém? Olha, faz um teste aqui. Nós começamos a falar aqui na frente sobre o Espírito Santo. Quem começou a buscar mais a Deus por causa dessas orações que nós fazíamos aqui? Quando a gente começa a buscar mais, irmão, Deus responde. Sabe por quê? Porque Deus tem interesse. Deus é mais interessado do que você em te abençoar. Deus tem muito mais, o projeto de Deus é muito maior para te abençoar do que você mesmo pode crer. Bendito é o Senhor, né? Então, é aquela situação se você dá um bom testemunho, a igreja ganha. Se você dá um mau testemunho, a igreja perde. Todo o corpo perde com isso, irmãos. Bendito é o Senhor. Tem um estudo que eu já dei aqui. Quem já fez comigo um estudo do autoconfrontação? Do livro do autoconfrontação. Então, esse livro aí, irmãos, ele fala 24 semanas sobre as nossas relações. São 24 lições. Teria que ser dado em 24 semanas. Mas eu dou em 2 anos e 4 meses. 1 mês cada lição. Para cada lição tem uma média de uns 200 versículos que a gente trata. Eu queria fazer isso com os homens da igreja. Eu queria trazer vocês aqui. A gente não está tendo escola dominical, então eu queria que os homens viessem aqui. Eu vou fazer esse contato com vocês essa semana aqui, para a gente tratar desse assunto. O que está acontecendo, irmãos? A gente tem visto, eu fico indignado, eu não vou mais assistir cinema de super-herói. Super-heróis estão morrendo, o Hulk quebrou o braço, o Thor ficou barrigudo. Que coisa horrível, irmãos. É isso mesmo, tomando cerveja. Como é que pode um negócio desse, irmão? Os nossos super-heróis estão morrendo, né? Qual é a intenção disso? É feminilizar os homens. Desculpa a minha palavra, eu acho que cada um conhece a sua vida, cada um sabe do seu ministério. Mas hoje prega-se que as mulheres podem ser pastoras. E a gente vê o quê, irmãos? Mulher mandando no marido. Mulher colocando banca, entendeu? E é o que está acontecendo. Existe uma pressão da sociedade para que o homem perca o seu papel de cabeça. Coisa que a Bíblia diz que o homem é. Né? Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Bendito é o Senhor. A mulher que é o sexo frágil, a mulher que é frágil como um vaso, né? Vaso frágil, né? Ela está deixando de ser, porque ela precisa ser forte. Não porque ela precisa, porque falta, porque a mídia está dizendo que é isso. Mas isso é outra história. Mas se você direcionar para Deus o leme do seu navio, as coisas santas vão começar a acontecer na sua vida. Você vai começar a ter resposta de oração na sua vida. Né? Provérbios 18, 20. Do fruto da tua boca, o seu coração se farta. E eu falei hoje para a Márcia isso, ela entrou no quarto lá e eu estava escrevendo esse pedaço, e eu dizia assim, olha, do fruto da minha boca, o meu coração vai se fartar. E Jesus dizia assim, e a tua boca fala do que o teu coração está cheio. É uma coisa que está interligada. A bênção de Deus, irmãos, ela está interligada na nossa vida. Então, você vai comer daquilo que você planta. E o que você tem plantado?
Quais são as palavras que você tem plantado, os sentimentos que você tem plantado? Esse estudo que eu falei que eu dei aí do autoconfrontação, 11 vezes ele volta no mesmo estudo, pensamentos, palavras e ações. Você começa a pensar, você começa a acreditar naquilo que você pensa, você transforma isso em palavras e você transforma as suas palavras em ações. Como é que eu penso? A Bíblia diz, os teus olhos são a porta da tua alma. A pornografia, irmãos, no computador, no celular, tem sido uma coisa notória, irmãos. É uma doença que está na nossa sociedade. E ela está tomando conta de tal maneira, irmãos, que as pessoas estão perdendo o controle, estão ficando doentes. Daqui a pouco vai ter que ter casa de recuperação para a pornografia, né? Já tem para a internet, né? Gente que não consegue ficar mais do que 2 minutos sem mexer no celular. Mas nós vamos comer do fruto daquilo que plantamos. E se você não plantar coisa boa, irmão, se você não plantar a palavra de Deus no teu coração, você vai comer daquilo que você estiver plantando. E a Bíblia diz assim, que se você não plantar nada, você vai colher espinhos e abrolhos. Você vai colher mato, erva daninha. Bendito é o Senhor. Então, eu falei 11 vezes, são 6 vezes. Pensamentos, palavras e ações. Pensamentos certos, palavras certas, ações certas, né? Pensamentos bíblicos, palavras bíblicas, ações bíblicas, né? Então eu gostaria que, de repente, a gente pudesse vir aqui, e a gente consegue vir aqui e fazer isso. O que é que você tem falado a respeito do seu futuro? O seu futuro. A Bíblia tem, eu procurei na internet, tem várias pessoas, várias vertentes, né? Uns dizem 6.000, outros 8.000, 7.000. Eu fiquei com a maior, 8.800 promessas. Eu peguei a maior, falei, então vamos ficar com a maior, né? A Bíblia tem 8.800 promessas para a minha vida e para a sua vida. E nós podemos observar. Quando você for ler a Bíblia, e você entender que aquilo é uma promessa para você, faz aí um xizinho em cima do número, faz alguma marca, né, um marca-texto, né? Mas o que é que você tem falado de você mesmo? O que é que você tem falado da sua família? O que é que você tem falado dos seus filhos, do seu relacionamento marido e mulher? O que é que você tem falado? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? O teu coração vai se fartar das tuas palavras. O sentimento que você vai ter vai ser daquilo que você fala, porque você passa a crer naquilo que você está falando. Você passa a crer. Por isso que existe aí os que seguem o Bolsonaro e os que seguem o Lula, né? Que as pessoas começam a pensar naquilo e acreditar naquilo, e aquilo passa a ser uma verdade, irmãos. Nós não somos habitantes dessa terra. Outro dia eu perguntei para o Rafael, o que você acha de tudo isso aí? Ele falou, não vai mudar nada, pai. Né? Desde que eu nasci, está assim. E aí eu acho que desde que você nasceu também está assim, não está? Eu falei, tá. Então, não vai mudar nada, vai ficar assim. Vocês vão ficar brigando aí. Mas a mídia faz, irmãos, você acreditar que existe um lado. Tem gente que diz assim, eu nunca vou vencer. Tem gente que diz assim, olha, eu nunca vou ter nada mesmo, eu não consigo fazer isso. Meu irmão estava com um problema outro dia, fui conversar com ele, ele falou, é isso aí, não dá para fazer mais nada. Já está feito. Falei, como, cara? Você não crê na oração? Não, é isso aí mesmo. A dureza do coração do homem é assim mesmo e pronto, acabou. Quase deu umas tapas na orelha dele, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, irmãos, se você tem reconhecido, né? Se eu estou falando aqui, você está reconhecendo alguma coisa aí, primeira coisa que você tem que fazer, peça perdão a Deus. Jogue luz nessa tua escuridão aí. Né? Jogue a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais cortante do que uma faca de 2 lados, de 2 gumes. Ela separa a alma do espírito, ela separa a junta da medula. A palavra de Deus, ela corta e ela traz luz, irmãos. Ela não tem meio termo. Não dá para a gente ficar dizendo assim, Jesus te ama e, né? Tem igreja aí que está aceitando casamento gay, pastor gay, um monte de coisa. Então, o que é que você tem falado dentro da tua casa? Como é que está o teu relacionamento?
Você com a tua mulher, você com teus filhos, você com seu pai. Como é que está esse relacionamento? Aí então é assim, já não é mais eu sozinho, eu e Deus. Então quando é você e Deus, você dobra o teu joelho e fala para Deus, Deus, me perdoa, me perdoa. Eu me lembro quando o Gabriel teve câncer. No segundo dia, né, que ele estava no hospital, a Márcia chegou para me render, e nós estávamos lá e eu falei para ela, vamos acertar o nosso altar. Vamos consertar o nosso altar, vamos orar aqui. E nós oramos, né? Colocamos diante de Deus a vida do Gabriel, para que o Gabriel, né, tivesse vitória no meio daquela situação, para que nós tivéssemos vitória e conseguíssemos entender. A gente não entende o que Deus quer, mas a gente tem que confiar no que Deus quer, amém, irmãos? Você tem que confiar no que Deus quer. Mas o que você tem falado dentro da sua casa? Às vezes nós falamos de pais que amaldiçoam seus filhos. E ouvi aí um zilhão de histórias, né? O pessoal brinca lá nos jornais da televisão, brinca porque os pais não conseguem, não têm paciência com os filhos, não estão acostumados. Não tem porque não lê a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia, ia saber que tem que ter paciência. Tem que ter paciência. A criança não tem estrutura para receber, muitas vezes, um xingamento do pai. Você é burro, você não aprende nada. Tem pai que fala assim, né? Efésios 4:27 está escrito assim: não deis lugar ao diabo. Ao diabo. Né? Você pode se irar, fica irado. Né? Morde o cotovelo. Mas não dê lugar ao diabo. Não abra brecha para que o diabo possa atuar na tua vida. Não profetize a maldição na tua vida. Porque é você que vai colher disso que você está falando. No teu relacionamento, olha, eu gostaria de ter tido mais tempo, mas eu não tive esse tempo. Eu fiz um discipulado com um pastor, e esse pastor mexeu em umas estruturas da minha vida que eu achava que não precisava mexer, porque estava tudo bem. Até a hora em que ele chegou para mim e falou assim, eu quero saber como é que está isso aí. E como eu estava me submetendo a ele, eu fui lá para dar conta disso, né? Mas tem gente que fica emprestando a boca para o diabo, irmãos. Falando palavrão. Falando coisa que não edifica. E a Bíblia diz em Tiago que a fonte que jorra água doce não pode jorrar água salgada. Que tipo de água você tem jorrado da tua boca? Tem gente que vomita o que tem de pior no mundo, né? A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E as pessoas emprestam a sua boca para o diabo fazer isso. O diabo roubar, matar e destruir. Então, quando foi a última vez, marido, eu sei que não tem gente aí que não está com marido, né? Mas você que é casado, qual foi a última vez que você falou assim, eu te amo? Uma palavra tão simples, né, irmãos? Eu te amo. A gente gosta de ouvir isso, não gosta, irmãos? A gente gosta de ouvir isso. Eu li hoje de tarde que uma coisa que a mulher nunca vai pedir para o marido, para ele comprar flor para ela. Ela nunca vai pedir isso. E realmente, nunca me pediram para comprar flor. Eu vou comprar flor. Eu vou comprar flor para minha flor. Né? Mas, pode ser que você não tenha dinheiro para comprar flor, mas você pode dizer assim, eu te amo, você é importante para mim. Você pode dizer isso para o teu filho. Eu te amo, você é importante para mim. Às vezes eu pego meu filho lá, eu vi outro dia que para você conseguir trocar alguma coisa, né? Emoção, energia ou qualquer coisa parecida, você tem que ficar abraçado 20 segundos. Então eu pego o meu filho, o Gabriel, e abraço ele. É bom que ele é magrinho, então ele encaixa direitinho, né? E aí eu abraço ele e a gente fica abraçado e ele me aperta, solta, me aperta, solta, me aperta, solta. Aí de repente eu falo 18, 19, 20. Aí solto ele. Né? Para ele saber que eu vou ficar agarrado nele 20 segundos. Né? Então, às vezes a gente fala assim, irmã, convida teu marido para ir na igreja. Ah, aquele homem lá, só Jesus na causa. Mas ele está olhando o teu testemunho, ele está olhando a tua maneira de ser. E Pedro, capítulo 3, fala sobre isso. Como é que tem que ser a tua maneira de ser. Né? Palavras de baixo calão. Né? Crente igual essa aí, eu não quero ser, não. Crente igual esse aí, imagina que eu vou ser desse jeito.
né? Esse aí nunca muda, não adianta, já até desisti, né? Ele sempre foi assim, não vai mudar, não. Palavras têm poder, irmãos. Palavras têm poder. Eu não consigo aprender. Olha, eu já tentei, eu não consigo fazer. Está errado, irmãos, está errado. A sua língua, ela tem que servir de remédio. Sua língua tem que servir para curar as pessoas. A tua palavra tem que ser palavra de bênção. Você tem que entrar no lugar e as pessoas precisam saber que você chegou. Olha, tem um crente aqui, ó. Para com esse negócio. Para com essas palavras. As pessoas têm que se sentir constrangidas com a tua presença. Porque a presença de Deus chegou. O Espírito Santo está naquele lugar. Você consegue crer assim, irmãos? Quando você chega, o Espírito Santo chegou. E ele vai invadir aquele lugar. Mas aí a Bíblia diz que em alguns lugares o Espírito Santo está entristecido. Então, se você pode, primeiro você peça perdão a Deus. Segundo, você peça perdão para a pessoa que você está ofendendo. Ou que você ofendeu. E não tenha medo, vai lá e faz. Vai lá e faz, porque quem vai atuar é Deus, irmãos, não é você. Você só faz aquilo que a Bíblia manda. A Bíblia mandou você pregar, vai lá e prega. Se a pessoa vai ser convencida, é o Espírito Santo que vai fazer isso, não é você. Bendito é o Senhor, né? Então, eu peço perdão para minha esposa. Eu peço perdão para a Márcia. Eu vou lá e falo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pode ser a coisa mais feia. Eu vou lá e falo, né? Mas nós temos ouvido dificuldades dos pais que lidam com as crianças durante a pandemia. Claro, irmãos, realmente... Eu tenho dó dos pais que têm que ensinar as crianças na escola. Agora não tem mais, né? Mas houve um tempo que tinha que fazer isso. E aí você tinha que ter a paciência que você não tinha, não estava treinado para isso. Esse tipo de paciência. Fala e a criança, entendeu? Não. Aí você fala de novo, entendeu? Não. Nem eu estou entendendo, como é que a criança vai entender? Então, mas a gente precisa entender, irmãos, que se você fizer debaixo de oração, vamos fazer uma oração aqui, para o Espírito Santo abrir a nossa mente, nosso coração, para a gente conseguir entender. Você vai ter temor daquilo que você fala, né? Quais foram as marcas que você imprimiu no coração dos seus filhos até hoje? Quais são as marcas? As crianças reproduzem, irmãos. As crianças reproduzem. Uma vez nós estávamos... eu estava na área lá de casa e não era nessa casa que eu moro agora, era na outra, lá na Rua Safira. E aí, do outro lado da rua, tinha uma mulher que, quando ela ficava com raiva, ela batia nos cachorros. Ela tinha 2 cachorros e ela corria atrás dos cachorros. Lá, os cachorros ficavam fugindo dela em volta do carro para não deixar ela pegar. Mas ela, quando pegava, batia nos cachorros. De tanta raiva que ela tinha. Tocava o alarme lá na Maxion, lá embaixo. Lá. Ela ligava para a Maxion para mandar os caras desligar o alarme, de tanta raiva que ela tinha do alarme. Ela era uma perturbada, aquela mulher lá. E um dia os filhos dela estavam brincando na área em cima da casa dela, do lado de lá. Brincando, atrás de um lençol. Tinha um lençol lá estendido e as crianças brincando. Estavam brincando de papai e mamãe. Vamos brincar de casinha? Vamos brincar de casinha. E aí o menino começa, eu não aguento mais morar nessa casa, eu não quero mais saber de você, eu vou separar de você. E aí eu chamei a Márcia, falei, vem cá, vem ouvir isso aqui. Eu também estou de saco cheio de você. E... aquela briga, em vez deles brincarem de casinha, eles estavam reproduzindo a briga da família. Aquilo que eles viviam, irmãos. E as crianças reproduzem mesmo, né? João 10,10 diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não quer a morte para a nossa vida, irmãos. Jesus não sente prazer na morte, e às vezes a morte, ela não vem fisicamente, mas ela vem espiritualmente. E como é triste, como é triste. O pastor outro dia falou para mim assim, posso ir aí na tua casa? Eu falei, pode, claro, venha, vai ser uma benção. Faz tanto tempo que eu estou sozinho. Eu falei, você está sozinho? Estou separado da minha mulher. Meus filhos não querem saber de mim. Não tem igreja, não tem ninguém que eu possa conversar. Eu falei, vem aqui, faça aqui o dia comigo aqui, vai ser benção. Né? No teu trabalho, né? Você tem orado pelo teu patrão? Eu tenho, eu oro para ele morrer, né? Porque ele me paga pouco. Né? Tem gente que faz isso, irmão. Tem gente que faz isso.
Em vez de você orar para o teu patrão ficar rico, pagar melhor você, né? O teu chefe ser promovido para você ficar no lugar dele, ter aumento de salário, né? Você tem orado pelos teus clientes? Esses clientes mal pagadores, esses caloteiros. Não é isso não, irmãos. O meu cunhado, ele ora para que Deus afaste dele os caloteiros. Ele tem 2% de caloteiro, ninguém dá calote nele. Porque ele ora, irmãos, ele ora por isso. Pastor Elton testemunhou aqui outro dia, né? Dia 24, né? Não tinha feito 10% do... E ele chegou lá e começou a profetizar. O negócio é o seguinte, hoje vai sair, vamos fechar a cota hoje. Entrou uma pessoa lá, comprou 19 mil reais de colchão, irmão. Na vez dele. E os outros reclamavam, né? Por que é só na tua vez que entra? Aí o que estava na frente dele, chegou um cliente lá, parou um carrão, e ele falou, agora sim. Tá, foi lá e comprou 2 fronhas. Aí ele foi para o final da fila, entrou o pastor Elton na frente, o próximo dele, o homem gastou 19 mil reais de colchão. Por quê? Porque há poder nas suas palavras, há poder nas suas ações. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, manda alguém com sono aqui, manda alguém aqui dormindo mal no colchão dele para comprar colchão novo. É o que o pastor Elton ora. Conversa com ele, vocês vão ver. Bendito é o Senhor. As tuas palavras têm poder. Na sua boca, diz a Bíblia, Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Agora eu aprendi. Quando eu chegar lá, eu falo o versículo, tá? Verso 19. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aleluias, aleluias. Diga glória a Deus. Né? O Senhor nos propõe hoje, irmãos. O Senhor nos propõe a bênção. E olha, a bênção do Evangelho, sabe qual é? Que sempre existe a esperança nova. Você pode consertar agora e viver a diferença a partir de agora, irmãos. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Em nome de Jesus, queria que o grupo de louvor viesse aqui à frente. Vamos adorar a Deus, irmãos. Vamos adorar a Deus. Pode ser a última música de novo. Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom. Não fica chateado comigo, não. Recebe essa palavra no teu coração. Deixa Deus te envolver. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se agora você não consegue pensar em nada, aplica o teu coração nessa palavra. Senhor, olha, minha mente, quem sabe, está bloqueada, né? Mas eu quero confessar agora, Senhor. Quero que o Senhor me faça lembrar se eu preciso consertar. Não se eu preciso, porque sempre a gente precisa. O que eu preciso consertar? O que eu preciso fazer para andar em novidade de vida? Né? A palavra de Deus diz que a tua boca vai se fartar daquilo que está no teu coração. Teu coração vai se fartar daquilo que está na sua boca. Fale palavra de bênção. Amém? Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Depois nós vamos orar no final. Se você sabe essa música, feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo colocar luz na tua escuridão. Renda-se ao Senhor agora. O meu prazer está diante de ti. Com minha alma te desejo, incessantemente eu te procuro.
ti. Com minha alma te desejo, incessantemente eu te procuro, e com meu espírito perseguirei tua glória. Pois ao buscar a tua presença, sei que virás, sei que virás. Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego. Faça de teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego. Faça de teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Se no mais profundo abismo ou no mais alto céus eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás, e a noite brilhará como o dia, e eu estarei envolvido em tuas cordas de amor. Se no mais profundo abismo ou no mais alto céus eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás, e a noite brilhará como o dia, e eu estarei envolvido em tuas cordas de Glória a Deus. Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego. Faça de teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego. Faça de teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Bendito é o teu nome, Deus. Renda-se ao Senhor agora. Estenda as tuas mãos para o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, é só o Senhor que tem a resposta. É só Deus que supre a minha necessidade. A nossa necessidade, muitas vezes, irmãos, ela não está no corpo, ela está na nossa alma, no nosso espírito. Nós temos necessidade de Deus, necessidade do Deus vivo. Bendito é o Senhor. Ó Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Aleluias, aleluias. Renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor.
Hanabashurianda la manayas. Teriandere Hassude. Hanabashurianda la maste, surianda la maste, sutantanamas. Assim diz o Senhor, Namasteirianda la machei. Quantas vezes você orou pelo que você tem hoje? Quantos dias você clamou para que eu te desse aquilo que você tem hoje? E você tem desprezado, você tem humilhado, não tem valorizado, está escorrendo das tuas mãos. E não é porque eu não queira que você tenha, mas é por causa das tuas próprias escolhas, por causa das tuas próprias atitudes. Vigia, diz o Senhor, para que você não perca aquilo que eu te dei. Reconheça os teus maus caminhos, as tuas más palavras, porque tens humilhado, tem matado, dia a dia. Hanabasheiri canta lá manaiastei. Assim diz o Senhor. Hanabasheiri canta lá manaiastei. E depois chorarás com choro de amargura, mas será tarde, diz o Senhor. Endireita os teus caminhos. Medita nesta palavra que foi ministrada hoje, porque partiu do meu coração. Eis que eu quero um conserto. É tempo, ainda há tempo de reverter toda a situação, porque eu sou Deus de misericórdia, sou Deus que transforma a maldição em bênção, sou Deus que renovo todas as coisas. Mas você tem que querer, tem que reconhecer, tem que se arrepender, diz o Senhor. Anabasheiri canta lá manaiastei. Eu sou o Senhor que abençoo, eu sou o Senhor que transformo, eu sou o Senhor que faço novas todas as coisas. Eu não quero que chores de amargura e de arrependimento, mas de alegria e de felicidade na minha presença, porque tudo que eu te dei, tudo que eu te dou é bom. Anabasteire anda lá mais, valorize o que eu tenho te dado. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aleluias. Santo é o Senhor. A gente sabe que Deus faz nova todas as coisas, né, irmãos? No dia 1º de abril de 1995, eu desprezei uma igreja que Deus tinha posto na minha mão, em profecia. Eu estava andando no Vale da Bênção, e isso em 89. Eu estava andando, e uma irmã passou, profeta de Deus. Ela passou por mim, ela falou assim: nesta semana, Deus vai pôr uma coisa na sua mão, pega que é dele. E eu fiquei na minha, né? Falei, amém, glória a Deus, eu recebo. E eu cheguei na igreja no domingo, e o meu pastor falou assim, pastor Paulo, ele falou para mim assim: olha, nós temos uma igreja lá no Jabaquara, e eu tentei, o pastor Cláudio, ele era policial, e ele tinha deixado a polícia, porque ele tinha medo, ele ia armado para a igreja. O pastor ia com duas armas na igreja, a Bíblia e o revólver dele aqui dentro, porque ele tinha muito medo, lá tinha muito bandido. E aí ele deixou aquela igreja, ele saiu de lá. E eles iam colocar um outro que eles confiavam mais, que era o pastor Pedro. E naquela semana o pastor Pedro tomou um porre. E aí o pastor falou para mim assim: eu queria fechar aquela igreja, mas eu orei, e Deus falou para mim para pôr você lá. Eu falei para ele, tá bom, eu sei. Aí contei para ele essa profecia,
E nós ficamos nessa igreja. Eu casei em 90 e nós fomos para essa igreja. Em 93, 94, não sei. 1º de abril de 94, eu saí dessa igreja. Por causa de uma confusão que teve lá, uma divisão. E eu simplesmente fui embora. Desprezei o que Deus tinha me dado. Pagamos um preço muito caro, muito caro, muito caro. E aí Deus me mandou para cá de volta. Mas me mandou para cá de volta porque eu tinha dito para ele assim: Deus, me dá outra oportunidade. Nunca mais eu vou perder. Nunca mais. Graças a Deus. Fez 26 anos que nós estamos aqui. 29 anos, né? 26 que nós estamos aqui. Bendito é o nome do Senhor. Escute o que Deus falou. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos terminar em nome do Senhor. Estenda as tuas mãos. Amado Deus, eu te dou graças, Pai, pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, pela tua igreja que está reunida aqui. Espírito Santo, é só o Senhor que conhece o coração de cada um. É só o Senhor que sabe qual é a nossa intenção. Mas o Senhor tem falado conosco, e eu quero pedir agora, Deus, que o Senhor continue falando. Não desista de nós, Pai. Não desista da tua igreja. Queremos, Senhor, andar na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queremos andar na tua presença. Espírito Santo, fala no meio do teu povo, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, para nos corrigir, nos chamar a atenção, nos fazer andar nos teus caminhos, Senhor. Eu te dou autorização, Pai, para o Senhor fazer isso com a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, fala comigo. Fala com a tua igreja, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Só Amém? antes de terminar, eu preciso falar. Não vou dizer quem é, porque o Espírito Santo não me autoriza. Mas Deus falou com muitas pessoas aqui, mas uma em específico que Deus me mostrou, chorava de desespero, batendo na cabeça porque estava perdendo, ou melhor, perdeu aquilo que Deus tinha dado. Chorando, clamando a Deus, e Deus dizia: não tem mais volta, porque foi tarde demais. Então, com quem Deus falou, busque restauração, porque Deus restaura. Graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo que nos convence. Amém, irmãos? Bendito é o Senhor. Ricardo? Ah, sim. Vamos conversar aqui. Daqui a pouco vocês vêm aqui na frente, tá? Tem 1 mês e meio ainda. Tá. Amém, queridos? Levanta a tua mão direita. Bendito é o Senhor. Pai de amor, nós glorificamos o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque a tua palavra é verdadeira, porque o teu Espírito Santo, Senhor, habita em nós e fala conosco, Pai. Manifesta o teu poder, Senhor, sobre a vida da igreja. Continua falando conosco. Ó Deus, leva-nos, Senhor, à sala do trono. Leva-nos, Senhor, ao lugar secreto, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro e eu abençoo. Peço que o teu amor, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão consoladora do Espírito Santo, Senhor, seja conosco, Pai, hoje e para sempre. Amém. Dá a paz do Senhor para o teu irmão, para a tua irmã, abençoa ele em nome de Jesus.